E agora continuamos com mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. Agora são 10 horas com 27 minutos. Vamos conversar com o meu xará, Daniel Castanho. Ele é presidente do Conselho de Administração da Ânima. Ele vai falar sobre o manifesto Não Demita. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo estar aqui com vocês. Legal. Daniel, para começar, gostaria, inclusive, que você explicasse para o nosso público, as pessoas que acompanham agora o Jornal da Rede Alesp, o que é o movimento Não Demita? Então, na realidade, começou com um manifesto que eu escrevi há alguns dias, na verdade, no começo do mês, e depois mais de 40 pessoas, 40 empresários também assinaram junto, aí então virou um movimento. E hoje tem mais de 4 mil empresas que já assinaram, que na verdade é um compromisso da gente não demitir até o começo de junho nenhum funcionário das empresas. Ou seja, é a gente, como empresário, retribuir, assumir esse compromisso para que a gente evite efetivamente um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. Então, é claro que muitas vezes já me estão me questionando e dizendo mas é impossível, os pequenos empresários não conseguem, tem que demitir. Mas aqueles que conseguem, né? Assim como o isolamento, não é todo mundo que consegue fazer isolamento, mas se você puder, então você deve fazer isolamento. Do mesmo jeito, se você puder não demitir, então não demita, né? Hoje tem mais de 4 mil empresas, o que significa mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que trabalham nessas empresas e que que não serão tidos até o começo de junho. Certo. Daniel, além de tentar evitar aí as demissões, o manifesto também aborda bastante a questão do trabalho seguro, para aqueles que exercem aí funções essenciais. Conta um pouquinho para a gente como que isso é feito aí na prática. Então, na realidade é o seguinte, são as duas coisas, ou algumas coisas. Primeiro, não demitir as pessoas que trabalham com você na tua empresa, enfim, que constrói, que compartilha o mesmo propósito. E depois, quer dizer, mesmo que passado esse período você tenha que demitir, eu acredito que vai ser feito de uma outra maneira, porque o que tem acontecido, os funcionários todos têm ficado muito orgulhosos. E, do outro lado, a segunda coisa é honre o compromisso com os seus fornecedores, porque daí você vai demitir, se você não fizer isso, você vai acabar demitindo de maneira indireta. E, por outro lado, se por acaso você não pode fazer isolamento e você tem que, as pessoas têm que trabalhar, que você faça todo o possível para que dê todas as condições possíveis para que você possa trabalhar, seja ou à distância, né? Então, home office enfim, toda a infraestrutura que você precisa, ou do outro lado, todas as condições de trabalho para que a gente precisa evitar duas coisas, né? Um colapso da quantidade de pessoas que precisem, por exemplo, de UTI, então é por isso o isolamento, e do outro lado, que a gente também não tenha um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. Ô Daniel, além da iniciativa e dos movimentos que partem da iniciativa privada, dos empresários, também houve manifestações e iniciativas do governo, especialmente do governo federal, para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia do coronavírus. E eu destaco, sobretudo, a edição daquela medida provisória que permitiu a redução do salário e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. O quanto essas iniciativas do governo federal têm ajudado ou colaborado nesse processo? Eu acho que todas as iniciativas, né? Então, essas que você acabou de mencionar, elas são fundamentais. São fundamentais para algumas empresas para que elas possam não demitir. Então, você tem aquelas empresas que elas têm caixa, têm possibilidade de continuar a pagar o salário integral de todas as pessoas e não demitir. E o que você precisa fazer nesse momento, né? Você precisa abrir mão do resultado desse trimestre, do resultado de curtíssimo prazo. Então, é o empreendedor, é o empresário nesse momento
honrando o comprometimento e o compromisso que ele tem com todas as pessoas que trabalham com ele. Se você não conseguir fazer isso, você, evidentemente, o que você tem que fazer é usar todos esses benefícios do governo para que você possa, então, manter os seus funcionários na melhor condição possível. E aí, sim, em último caso, tem gente que fala, olha, eu vou ter que demitir 10 para manter os outros 40, os outros 50. Tudo bem, então faça isso. Agora, a consciência que a gente tem que ter nesse momento, o empresário tem que ter nesse momento, é que ele vai ter que abrir mão de um resultado de curto prazo para que ele possa efetivamente estar muito mais estruturado e estar todo mundo junto, envolvido. Ele tem que ser transparente, ele tem que olhar todas as pessoas que trabalham com ele como se fossem sócios dele, empreendedores junto com ele. Mas são empreendedores arriscando com o CNPJ do outro. Mas, enfim, se ele olhar dessa maneira, aí sim a gente consegue ter um indicador menor de desemprego no Brasil, o que vai fazer com que a economia volte de uma maneira muito mais rápida. E Daniel, as empresas então simpáticas aí, né, a esse movimento e que querem aderir, como que elas fazem? Qual que é o caminho para isso? Você tem que entrar, as empresas têm que entrar o representante legal da empresa, na verdade, tem que entrar no site nãodemita.com, e aí ele inscreve a empresa. E aí as próprias redes sociais, quer dizer, é um compromisso, não é um contrato jurídico, não é nada disso, é simplesmente um acordo moral, porque o nome da empresa vai aparecer no site, nas redes sociais, e se porventura ele não honrar e demitir, os próprios funcionários vão entrar nas redes sociais e dizer que está tendo emissão, isso que aquilo. Agora, o que tem acontecido é que tem gente que está falando, olha, eu só vou comprar de empresas que assinaram Não Demita, que estão com essa responsabilidade. Os funcionários das empresas que assinaram estão extremamente orgulhosos, né? E isso também desencadeia umas outras coisas. Por exemplo, a gente lançou também, na semana passada, o Estímulo 2020. Uma das iniciativas onde grandes empresários, né, de dono para dono, uma coisa assim. Então, grandes empresários estão fazendo uma doação para que a gente possa ajudar pequenos empresários a passar nesse momento, né? Assim como tem o incentivo do governo, também tem o incentivo de grandes empresários ajudando pequenos empresários com empresários. E aí uma das possibilidades que a gente está tendo é a empresa também que se responsabilizou com o Não Demita, também pode ter, de alguma maneira, mais uma vantagem para ser uma das escolhidas para serem ajudados também por projetos como esse, o Estímulo 2020. Daniel, é importante essa última informação trazida por você em relação aos grandes empresários que eventualmente poderiam colaborar, ajudar e subsidiar o trabalho de pequenos empresários. E justamente talvez esse seja um grande problema, uma grande dificuldade num momento como esse. Porque o empresário, aquele que já possui uma empresa mais bem consolidada, com muitos funcionários, aquele que tem mais gordura para suportar uma situação como essa, talvez esse tenha mais segurança para aderir a um movimento como esse. Mas e o caso daquele pequeno empresário, aquele empresário que geralmente utiliza parte do faturamento de um mês para pagar o aluguel do mês seguinte, o dono de um pequeno café, aquele empreendedor que tem 3 ou 4 funcionários. É mais difícil para um empresário desse porte aderir ao movimento Não Demita? Olha só, que a gente, quando você cadastra a empresa, você coloca o tamanho da sua empresa. Então, até 10 funcionários, até 50, até 200, até 500 ou mais de 1.000. E existe uma quantidade semelhante de empresas bem pequenininhas até as empresas muito grandes. Enfim, está muito bem distribuído. O que significa que aquele pequeno empresário, de alguma maneira, ele pode. E claro, e os grandes empresários têm que lembrar da época que ele já foi pequeno. Todo mundo começou pequeno, né? Então, eu lembro, na Ânima, hoje somos 8.000 pessoas que trabalham na Ânima, temos 140.000 alunos no Brasil, mas a gente já começou, era pequenininho, e enfrentamos algumas crises. E o que fizemos naquele momento? A gente foi extremamente transparente. Né? A gente mostrou todos os números. No nosso caso, especificamente, a gente tinha comprado uma universidade que estava quebrada. E aí eu tinha duas coisas. Primeiro, ser extremamente transparente. Chame as pessoas que trabalham com você,
mostra os números, o faturamento, o que tem de caixa, a dívida, enfim, tudo. E, do outro lado, é muito legítimo. Por quê? Porque não foi você o responsável por essa crise, né? Então, estava indo tudo bem até 2 meses atrás. E agora, sim, deu um problema. Então, seja transparente e aí você vai ver que vai ter muitos sócios aí junto com você. Você vai ajudar, esses caras vão ajudar a reinventar o modelo de negócio, reinventar projeto, pensar junto. Então, eu acho que o pequeno empresário nesse momento, tem que juntar os seus 10 pessoas que trabalham com você, 15, e de alguma maneira, se chegar na conclusão que não tem jeito mesmo, os próprios funcionários vão te olhar de uma outra maneira e eles mesmos serão comprometidos e falar, tá bom, é melhor a gente sair, melhor a gente fechar, não dá com todo mundo, então pode deixar. E eu acho que a solução vai ser muito melhor, muito mais harmônica, pelo menos muito mais solidária, né? Até mesmo eles podem falar, olha, então eu vou abrir mão do meu salário durante 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Mas eu acho que a principal coisa nesse momento do pequeno empresário é ele ser transparente com todo mundo e tentar construir uma solução com todos, né? E aí vai sair todo mundo muito mais fortalecido. E Daniel, como que você avalia, né, a adesão aí por parte das empresas ao movimento? Acho que no início da entrevista você até mencionou a quantidade de empresas que já aderiram ao movimento. Gostaria que você então repetisse essa informação para ficar bem claro e falasse um pouquinho também do perfil, né, das empresas que têm realmente aderido aí a este movimento. Então, no começo, como eu disse, né, antes da gente lançar o site, foi simplesmente eu mandei WhatsApp, e-mails para alguns CEOs e de grandes empresas, e aí a gente nasceu já com os bancos, o Santander, Bradesco, Itaú assinando, Pão de Açúcar assinando, Suzano, Dasa, enfim, tem 40 grandes empresas, enormes empresas. E aí, em 15 dias, mais ou menos, a gente já tinha mais de 4.000 empresas que aderiram ao Não Demita. E tem empresas do Brasil inteiro e de todas as áreas, né, de todos os segmentos. O que significa que eu acho que de todos os tamanhos também. Então, pequenos empresários, como disse, até grandes empresários. Então, hoje tem mais de 4.000, que significa entre 1,5 milhão e 2 milhões de empregos diretos, né? E essas pessoas também se responsabilizam, têm um compromisso de honrar os seus fornecedores para que, de alguma maneira, também tenham um impacto em relação aos empregos indiretos, né? Como você mencionou, os mais fortes têm que, de alguma maneira, honrar o contrato e ajudar os mais fracos nesse momento. Mas eu acho que é o momento que está todo mundo refletindo e a gente tem que realmente dar as mãos e acho que está todo mundo com uma consciência muito maior, entendendo que você faz parte de um grande ecossistema, né? Não adianta você ir bem numa sociedade que vai mal. Então, eu acho que é um pouco esta mentalidade das pessoas que estão aderindo ao Não Demita. Daniel, quais são os setores, na sua avaliação e pela sua análise em relação a esse momento em que passamos, quais são os setores mais impactados e aqueles empresários que têm mais dificuldade em aderir ao movimento Não Demita, aqueles que praticamente precisam se desfazer dos seus funcionários por conta de sobrevivência praticamente? Eu acredito que os setores mais impactados, todo mundo sabe, foi setor de viagens, né? Então as empresas aéreas, hotéis, enfim. Então eu acho que esses são os mais afetados. Agora, e do outro lado, tem alguns, todo mundo está falando, não, e aí tem uma cadeia, né, entre todos os setores, e dizendo que o agronegócio é algo que vai dar um salto. O que eu acredito é que, assim, independentemente do setor, né, e esses da área de turismo, viagem, transporte, enfim, foram extremamente afetados, mas eu acho que a gente vai redesenhar, repensar a maneira de trabalhar, né? Então, todo mundo vai redesenhar o seu processo de trabalho, o que vai fazer com que haja realmente uma mudança muito grande, até de tamanho de escritórios, o que vai afetar a questão de aluguéis de espaços, mesmo a locomoção. Acho que antes, muitas vezes eu fiz isso, eu peguei um voo para fazer uma reunião e voltar, né? Nunca mais a gente vai fazer isso, quer dizer, então, até porque a gente vai redefinir esse conceito de lugar, de espaço e de tempo, né?
uma conversa, às vezes você está numa palestra com 1000 pessoas, aquilo é considerado presencial, né, ou de perto. E fazer uma videoconferência era considerado à distância, né? Agora, se você fizer a videoconferência com aquela pessoa que estava dando aquela palestra, é muito mais de perto a videoconferência, que um olha na cara do outro, no rosto do outro, no olho do outro, do que uma palestra, por exemplo. O que vai redefinir o que é estar presente e o que é estar distante, né? Eu acho que a gente vai redefinir isso, o que vai fazer com que a gente repense todos os negócios. Então, eu acho que quem for ágil nesse momento, quem tiver aberto, quem não tiver paradigmas e dogmas, vai poder reinventar o seu negócio e sair de uma outra maneira, né? Tem gente que está muito preocupada com o curtíssimo prazo. E quem sabe o curtíssimo prazo não vai mudar um pouco e tal, mas a médio prazo eu acho que os negócios vão mudar muito, né? Veja o setor de educação, por exemplo. Vai passar por uma transformação enorme, né? A transformação que ia acontecer em 10 anos vai acontecer em 2. Então, uma nova maneira de aprender, uma nova maneira de ensinar, uma nova relação com os alunos. Isso vai acontecer, acho que, em diversos setores. Certamente vamos tirar muitas lições desta pandemia e achei muito interessante essa sua última intervenção, viu, Daniel? Porque tenho plena convicção que as empresas vão reaprender a fazer muitas coisas, vão otimizar custos, reorganizar processos. Eu acho que alguns setores, especialmente, vão mudar a maneira de trabalhar no seu dia a dia. Eu acredito muito nisso e concordo com você. Enfim, muito importante a sua entrevista, as informações, e gostaria que você, então, deixasse uma mensagem final justamente para o empresário, pequeno empresário, o médio empresário, ou mesmo aquela pessoa que empreende, que tem uma empresa com muitos funcionários. O que essa pessoa deve fazer para integrar o movimento Não Demita? Como eu já mencionei aqui, eu acho que se todos nós estivermos efetivamente entendendo que você faz parte de um grande ecossistema, veja só, aconteceu uma coisa com uma pessoa na China, o que aconteceu, olha só o que aconteceu no mundo. Então, o que acontece a 5 quilômetros, a 10 quilômetros da sua casa, nas comunidades, tem tudo a ver, né? Faz parte efetivamente de todos nós, não são coisas mais independentes. Eu acho que a palavra indissociável é o que vai pautar todas as pessoas daqui para frente. A gente vive numa sociedade indissociável, é tudo integrado. Então, o empresário, nesse momento, assim como os médicos, são as pessoas que estão os motoboys, quem está mantendo a cidade limpa, enfim, quem está trabalhando, são os heróis nesse momento para que outros possam ficar de uma maneira isolada. E eu acho que a responsabilidade, o grande legado dos empresários nesse momento é entender, né, que o empresário tem um papel fundamental na economia, né, primordial no processo como um todo, efetivamente, do país, e que, de alguma maneira, não há essa indissociabilidade entre empregados e empresários, né? Estão todos trabalhando pelo mesmo propósito. Então, nesse momento, todo mundo tem que se unir, tem que estar integrado, tem que ser transparente, tem que olhar para os seus fornecedores, não tentando, como aconteceu no começo da pandemia, assim como correram para os supermercados, comprar álcool gel, vários falaram, vou ter que demitir, e demitiram, né? Depois, eu acho que quando você está na tua casa e pensando o que está acontecendo extramuros, eu acho que desenvolveu muito mais essa empatia, né? o olhar para o outro, e eu acho que é com esta visão que a gente vai sair dessa pandemia. Eu acho que esta é a grande responsabilidade dos empresários. Então, se você puder, assuma o compromisso de não demitir. E as empresas que efetivamente, assim como as mais sustentáveis, né, que trabalham com sustentabilidade e não impacto no meio ambiente, são mais valorizadas, quem tem consciência, o capitalismo consciente, quem tem consciência em relação ao seu papel, nesse momento, serão também as empresas mais valorizadas, seja pelos funcionários, seja pelas pessoas de fora, seja pela sociedade como um todo. Então, nesse momento, né, faça a sua parte de empresário, que é tentar fazer o máximo para não demitir. Se não der, tudo bem, mas se não der, inclusive, seja transparente. Não mande simplesmente um WhatsApp, um e-mail, ou faça uma videoconferência para mandar as pessoas embora. Explique, né, de maneira muito honesta, sincera. E aí sim, eu acho que este amadurecimento
e entender essa indissociabilidade entre funcionários e empresários. Todos estão compartilhando o mesmo propósito, né, o mesmo objetivo. Eu até digo que, para encerrar mesmo, a gente não deveria pensar que tem funcionário. Você deveria pensar que são todos empreendedores, alguns arriscando com o CNPJ do outro, mas todos empreendedores. Se a gente tiver esse olhar, todo mundo integrado, aí sim as empresas vão poder sair dessa crise de uma outra maneira, quem sabe muito melhor do que a gente entrou. 10h47, conversamos com o Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima e idealizador do manifesto Não Demita, justamente para que as empresas se comprometam a não demitir em meio à pandemia por coronavírus. Daniel, muito obrigado por sua participação, parabéns pela iniciativa, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço.